Boa noite a todos. Estamos aqui falando da ABRAP Mato Grosso do Sul. Hoje temos um convidado especial, o Dr. Marco Aurélio Bastos, que vai expor para nós um pouco da parte das pesquisas, né, dos estudos aí, científicos da relação aí, do tema, né, então vamos começar. Terapias integrativas. Eu vou desativar aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Ele vai falar, então, né, sobre as terapias integrativas. Então, assim, eu agradeço a presença de todos, tem pessoa retornando, Gilmara, a Cleomara, minha prima, está aqui também. Sejam bem-vindos, tá? Todos que estão aqui. E eu passo, então, a palavra para o nosso amigo, Dr. Marco Aurélio. Boa noite, Edna. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês essa noite. Agradeço o convite, né? A Edna fez esse convite, acho que vocês conhecem, ela é bem organizada, né? Faz tudo com bastante antecedência, então acho que desde o final do ano passado ela já fez esse convite e deixou ela sempre muito gentil, né? O tema que você preferir e tal, então a gente demorou um pouco a escolher esse tema, mas aí foi um tema que eu acho que pelo momento, né, que eu estou vivendo atualmente, né, acho interessante compartilhar com vocês, acho que é de interesse geral, né, eu vou falar sobre terapias complementares, né, algumas considerações, reflexões voltadas para a parte ética. Eu sou endocrinologista, né, participo lá sou membro da Associação Médica Espírita. Aumenta só um pouquinho a voz. Tá. Eu sou médico endócrino, participo da Associação Médica Espírita aqui de Mato Grosso do Sul, né? E sou homeopata também, né? Sou homeopata. Até acho que, né, conheci a Edna, a gente fazendo um curso de terapia floral, né? De Bach, florais de Bach, né? Lá com a 2010. Com a Ana, foi 2010. Depois que terminei a homeopatia, então fui fazer esse curso, florais de Bach, gosto muito. Tem o trabalho lá do Centro Espírita de Ismael, que a Otília está lá, até me convidou um período, participei lá, foi muito legal. Acho que ela está lá, acho que até hoje, provavelmente, muito bonito aquele trabalho também. E recentemente eu entrei na UFMS como docente, né, para uma vaga em homeopatia, né, porque então eu senti necessidade, né, de estruturar o pensamento um pouco assim, essa parte científica, né? A gente está na universidade, a gente precisa fazer pesquisa também, né? Tá com os alunos, tem que parte de ensino, a gente tem lá residência em homeopatia também, mas precisa de organizar o pensamento, né? E então acho que essas reflexões são úteis, né? E para a gente pensar um pouco nisso. Então eu preparei uns slides, né? Vou passar os slides, mas vocês fiquem à vontade, né, de questionar, interromper qualquer hora, a gente conversar, tá? Mas eu vou só para pensar o que eu preparei de conversar com vocês, tá? Então eu vou compartilhar aqui, tá? E cadê? Ué, eu só um instantinho. Engraçado, não está aparecendo aqui agora. Esqueci o meu. Peraí, só um instantinho, gente. De fato, não apareceu. Vou ter que abrir de novo aqui. Tá aqui. Ela fechou. Fechou? Mas enquanto isso, gente... tá aqui. Tá aqui, apareceu. Enquanto isso, eu acho que é um tema relacionado ao espiritismo também, né? Porque a gente tem, né, a imposição de mãos, o passe espírita, tem água magnetizada, né, até a meditação, né, a prece, a oração, também são terapias complementares, né? E a própria homeopatia, principalmente no Brasil, tem uma história com o espiritismo também, né? Muitos que foram os primeiros a professarem, vamos dizer assim, o espiritismo no Brasil eram homeopatas, né? Então, até
a introdução do passe, né? Era uma recomendação do Hahnemann, né? Que é o criador da homeopatia. Então, no final do livro dele lá, ele recomendava passe também, posição de mãos, o mesmerismo, né? A gente estava comentando aí sobre o mesmer. Mas então agora acho que vai aparecer. Agora apareceu, sim. A Brava tá aqui. Então, pessoal, deixa eu botar aqui. Isso, apareceu. Apareceu. Certo. Só botar maior. Apresentação de slides. Isso, ok. Ok. Então, tem... Não, putz, desculpa, não é essa. Peguei a aula errada aqui, só um instantinho. É outra. É essa aqui. Desculpa. Agora sim. Agora sim. Essa aqui. Então, pessoal, aí tem esse nome, né? Terapias complementares. São apenas placebo? Considerações éticas, né? Então, gente, eu vou falar um pouco sobre o papel ocupado pelas terapias complementares no sistema de saúde, né? A visão das evidências neurocientíficas atuais sobre o efeito placebo e os cuidados necessários para o uso ético das terapias complementares, né? Então, terapia complementar é um termo guarda-chuva utilizado para designar, só puxar um pouquinho para cá, para designar diversos métodos diagnósticos e terapêuticos que se encontram fora da medicina ortodoxa. Então, né, é um termo, né, bem amplo, né? Tem muita coisa cabe dentro desse guarda-chuva e terapia complementar. Mas, apesar da diversidade de conceitos e da nomenclatura, a gente tem algumas características comuns às medicinas tradicionais, complementares e alternativas, né? E quais são algumas dessas características, né, comuns? Então, tem uma procura da cura e equilíbrio por meio de intervenções que reforcem ou induzam uma resposta natural do organismo. Então, esse aspecto de ser uma terapia mais natural, menos artificial, assim. Tem um princípio holístico com enfoque integral dos problemas de saúde da vida, né? Mais integral, geralmente não é para equilibrar, harmonizar como um todo, né? Não é tanto para uma parte do corpo assim, específica, né? Tem geralmente uma busca do equilíbrio entre a mente, o corpo e o seu entorno, o ambiente. Tem uma ênfase mais na saúde do que na doença, né? Centrada mais na saúde do que o estudo das doenças específicas, né? Tem também, né? Geralmente quem gosta de se tratar, né, com essas terapias complementares, ela quer participar mais da terapia, né? Uma coisa mais horizontal, não aquela coisa de cima para baixo, né? Do terapeuta manda e o paciente obedece, alguma coisa assim, né? Mas quer participar das escolhas, né? O paciente. E várias dessas terapias, têm como pressuposto a existência de uma dinâmica vital, uma energia, um espírito, um sopro que está além da noção de funcionalidade orgânica. E essa dinâmica vital, essa força vital, poderia ser estimulada por essas terapias, né? Então, é muito usada. As terapias complementares são bastante utilizadas no mundo todo, né? Assim, chegando a 30, 40% dos adultos que utilizam uma ou mais práticas integrativas nos Estados Unidos. Na França, esse número chega a 70%. Não cheguei a ver no Brasil, mas deve ser um número parecido com esse da França aí. Deve ser bem alto. O acesso dos cidadãos aos PICs no sistema de saúde pública na Europa é baixo. Em grande medida, é feito na prática particular, não é coberto pelo sistema de saúde. Portanto, há uma desigualdade, né? É usado principalmente por cidadãos com maior escolaridade e renda, de uma faixa etária economicamente ativa. E quais algumas razões que já foram detectadas em pesquisas para uma pessoa escolher utilizar uma prática integrativa e complementar, né? Estou chamando de PIC, são a insatisfação com a inabilidade da medicina convencional em curar ou aliviar todos os sofrimentos, efeitos adversos e custos dos tratamentos convencionais,
crença de que a medicina convencional é impessoal e tecnológica demais. Isso foi identificado em pesquisa, né? Por outro lado, tratamentos não biomédicos frequentemente são a única opção para cidadãos pobres em muitos países em desenvolvimento, né? Então, ao mesmo tempo que na Europa lá acaba que fica restrito mais aos particulares, a quem pode pagar, porque não tem no sistema de saúde pública, muitas vezes, é, em alguns países é praticamente a única opção, esses tratamentos mais tradicionais, assim, por falta de recurso mesmo, né? Não tem muito essa parte tecnológica desenvolvida, então acaba que tem que usar mais essa parte tradicional. Dados empíricos mostram que nos países ocidentais, a maioria dos usuários das terapias complementares as utilizam em conjunto com o tratamento biomédico para aliviar sintomas e promover bem-estar em problemas de saúde crônicos, né? Frequentemente, as doenças, né, mais que levam as pessoas mais frequentemente a procurarem as terapias complementares, né, esses sintomas, né, mais comuns são esses aí: dor, fadiga, cefaleia, alergias, insônia, queixas digestivas, depressão, ansiedade. Então a gente vê que são coisas geralmente crônicas, né, que não tem um alívio muito significativo com a medicina convencional, ou os remédios são um pouco tóxicos, com efeitos colaterais, então a pessoa acaba procurando, né. E, e já abordando o relacionamento entre a medicina convencional e a medicina complementar, a gente vê alguns modelos, né, para esse relacionamento. A gente pode classificar como oposicionista, integracionista e o pluralista, né? O oposicionista é que vigorou aí nos séculos aí 19 até início do século 20. Nesse modelo, cada lado, né, vamos botar assim, a medicina convencional e a medicina complementar, cada um glorifica a si mesmo, né, e demoniza o lado oposto. E o paciente fica nesse fogo cruzado. Quem é da área de saúde ou faz alguma terapia já viu isso, né? O paciente, né, fica um profissional falando mal do outro e o paciente às vezes ele quer se tratar com as duas modalidades e fica nesse fogo cruzado, né? E muitas vezes os pacientes acabam tendo que optar por esconder suas consultas com profissionais da outra linha, né? Mas mudanças na bioética nas últimas décadas têm diminuído a influência desse modelo, né? Está tendo uma troca, uma mudança da beneficência paternalista, né, que é um aspecto da bioética como princípio cardinal, governando o cuidado médico, está sendo superado pela primazia da autonomia do paciente e do consentimento informado. Existe um outro modelo, né, já saindo desse oposicionista, que é um extremo oposto, né? Ele advoga um enfoque holístico, que aborda as manifestações físicas, emocionais e espirituais da doença, oferece múltiplas intervenções convencionais e complementares, buscando promover o bem-estar além de tratar as doenças. Seria como querer integrar totalmente as terapias complementares na medicina convencional. Mas isso é difícil de ser realizado, porque existem diferenças da filosofia, né, epistemologia, né, que é a ciência do conhecimento, né? Então existem diferenças, né, praticamente intransponíveis entre esses dois sistemas, né, que impedem que sejam integrados de forma coerente. Esse autor, né, Kapchuk, ele coloca como seria como tentar unir todas as tradições religiosas, as tradições espirituais, numa única religião mundial, ignorando as nuances, né? E então perde as características, né, de cada sistema, né? Então parece ser mais motivado por interesse econômico. Vamos dizer, um plano de saúde, vem que a gente tem tudo aqui, um hospital, a gente tem tudo aqui, está tudo aqui, você vai ter tudo aqui, né? Mas o modelo mais interessante é um modelo pluralista, né? Que ele incentiva a tolerância e a cooperação entre a medicina convencional e a complementar, mas preservando a integridade, as singularidades de cada sistema. Reconhece as diferenças intransponíveis entre os métodos de desenvolver conhecimento médico e validar tratamentos, né, que são diferentes, mas também reconhece que ambas podem oferecer aos pacientes opções de tratamento clinicamente valiosas, sob a luz de escolhas informadas com base em preferências e valores.
né, das pessoas. Então, a gente deve, o médico, né, por exemplo, deve evitar danos irreversíveis que provavelmente decorreriam da renúncia a tratamentos médicos validados, indicados para tratar condições ameaçadoras, mas se a situação não é essa, se o risco é mais baixo, é possível sim tentar uma terapia complementar. Então, esse modelo é para ser usado com segurança e tendo dados de eficácia dessas terapias, requer pesquisa, né? Pesquisa continuada, mas uma postura aberta, né? Sem ser dogmática. Assim, né? Vou botar aqui, né? Nesse modelo, os médicos devem aceitar a responsabilidade de se engajarem em discussões informadas e respeitosas com os pacientes sobre as opções de terapias complementares. É preciso ter uma comunicação mais aberta entre o profissional de saúde e o seu paciente. Né? Coragem e há nesse modelo há um encorajamento do treinamento de médicos em ambas as áreas, né? De forma que possam servir de ponte entre essas duas culturas, a cultura da medicina convencional e da medicina alternativa, complementar, medicina complementar. O modelo pluralista é o mais adequado, né? E a gente vê que a medicina, um ramo da medicina que tem crescido em influência é a medicina centrada na pessoa, e que ela advoga, argumenta a necessidade de entender a pessoa como um todo, né? Foi muito desenvolvida na saúde da comunidade, na saúde da família, né? Em que tem é feito ao longo do tempo, né? Períodos longos de acompanhamento em que o profissional consegue um conhecimento grande da pessoa, nas características da pessoa, no contexto da pessoa, na experiência. Então, ela valoriza, ela acha que um profissional deve explorar a experiência da doença, não só a parte técnica da doença, mas a experiência da doença, como é aquela doença para a pessoa, né? Como ela vivencia aquilo, os sentimentos, as ideias, né? Como a doença afeta a função da pessoa, tudo isso, né? O contexto próximo, né? Mais a família, o contexto mais amplo, a comunidade, né? Para esse entendimento integrado. Então, isso inclui, para esse entendimento integrado, né? Inclui as preferências também da pessoa, a pessoa às vezes querer se tratar com uma terapia complementar. Então, e o médico deve conversar, né? De forma franca com as pessoas, né? Para saber o que ela pensa sobre isso, a indicação ou não de fazer isso, né? E aí, para junto, né? Chegando a algum entendimento conjunto sobre os problemas, sobre as metas de cada um, sobre o papel do paciente, sobre o papel do médico, eles tomam decisões conjuntas. E esse modelo está ganhando muita influência e ele tem vantagens, né, que já comprovadas em pesquisa, que esse método aumenta a satisfação das pessoas e dos médicos, melhora a aderência aos tratamentos, reduz preocupações, reduz sintomas, pode até diminuir a utilização de serviços de saúde, que a pessoa fica mais autônoma, né, mais satisfeita, diminui queixa por má prática, melhora a saúde mental e melhora a situação fisiológica e a recuperação de problemas recorrentes. Vocês estão me ouvindo aí, né? Então tá bom. E as terapias complementares têm sido estimuladas pela Organização Mundial de Saúde. Desde o final da década de 70, ela estimula a implantação da chamada medicina tradicional, medicina complementar e alternativa nos sistemas de saúde. Inclusive, em 2002, 2003 lançou alguns documentos e resoluções com orientações para essa implantação, né, nos sistemas de saúde, com os seguintes pilares, né, as seguintes diretrizes: que seja estruturada uma política, né, que possa propiciar segurança, qualidade e eficácia, né, no uso dessas terapias. Então, não é de qualquer jeito, vai lá e usa, né? Então, precisa ter informação, conhecimento a respeito dessas práticas, ampliação do acesso, né? Que seja equânime nesse acesso, e um uso racional, né?
E a saúde pública é a ciência de organizar a ciência e a arte da prevenção de doenças, prolongamento da vida e promoção da saúde, através de esforços organizados da sociedade. Então, valores e conceitos subjacentes à ética da saúde pública são a preocupação com a justiça social, equidade da saúde, que é ser fornecido a todos, né? Fornecimento de oportunidades iguais, recursos à saúde, necessidade de equilíbrio entre o respeito à autonomia individual e a obrigação de prevenir danos, né? Que é importante para essa parte de terapias complementares, né? Respeito à autonomia, ao mesmo tempo prevenir danos e proteger a saúde dos cidadãos. Então, existe esse questionamento: as terapias complementares devem ser obrigatoriamente oferecidas? Na maior parte dos países europeus não são oferecidos, mas em muitos países, sim, já cada vez mais está sendo alocado recurso para pesquisa dessas terapias. Nos Estados Unidos começou com um valor pequeno, 2 milhões, hoje o orçamento já é de centenas de milhões de dólares, né? No Brasil, por exemplo, em 2006, foi estabelecida no SUS a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, PNPIC, incluindo essas práticas, né, no Sistema Único de Saúde, com as prioridades de inserir e fortalecer as práticas integrativas e complementares no nível primário de atenção, que é aquele nível mais básico, né, mais ligado à prevenção, com a explicitação de instrumentos, técnicas e práticas terapêuticas a serem implantadas no SUS. Então, começou com poucas práticas, né, lá na primeira edição, 2006, eram 5 práticas, a homeopatia já estava desde o início, a acupuntura estava, tinha a fitoterapia, tinha o termalismo, e hoje com as edições foram acrescentando mais terapias, e hoje já são 29. Então a gente vê aqui, né, aí está lá a homeopatia, mas tem a acupuntura, tem os florais, né, se não me engano, tem florais, não sei se florais de bar ou florais em geral, terapia floral tem, naturopatia, tem reiki, tem meditação, tem até constelação familiar, musicoterapia, então está bem plural mesmo, né? E aí com esses objetivos, né? Então, e essa inclusão das terapias complementares no sistema de saúde pública pode até ser custo efetivo, né? Por exemplo, tem uma revisão sistemática aqui do impacto econômico, né? Disso aí, e dessa inclusão, indicando um potencial custo-efetividade e até economia, né? A questão de poupar recursos com o uso dessas terapias, porque, né, o paciente vai estar mais satisfeito, vai estar mais próximo, geralmente é uma terapia mais centrada na pessoa, que a pessoa se sente mais atendida, tem mais atenção, mais cuidada, e isso vai diminuir, vai aumentar o bem-estar da pessoa, né? Então podendo até ser custo efetivo. Mas existem riscos também, pois ao contrário da crença popular, por exemplo, o uso de produtos naturais comercializados como suplementos nutricionais pode ser perigoso, podem interagir com medicamentos convencionais importantes, também podem sofrer alta variabilidade entre os lotes. Aqui a gente falando, por exemplo, em extratos de planta, né? Pode ser adulterados com drogas, contaminados com metais pesados. Então precisa ter uma vigilância. Aqui tem essa instituição que ela faz uma farmacovigilância de plantas medicinais. Existem casos, às vezes, até de óbito, até de morte, né? De insuficiência hepática, insuficiência renal por uso inadequado, né, de plantas, né? Então, algumas, aqui como eu estava falando, eu vou admitir, algumas terapias complementares podem por si mesmas trazer riscos e serem prejudiciais. Por exemplo, como eu falei aí, insuficiência hepática e renal por uso de alguns fitoterápicos, né? Mas, em geral, os praticantes das PICs conferem menor importância, né? A gente estava falando nas diferenças, né, da racionalidade, né, da medicina convencional e da racionalidade das medicinas complementares. De fato, né, a gente vê que muitas vezes as PICs, né, as pessoas que praticam, né, elas conferem menor importância ao grau de evidência do que na medicina convencional. Muitas vezes a menor cautela quanto a vieses, né, vieses são fatores de confusão nas pesquisas, né, que podem levar a conclusões falsas, né? Então, acabam valorizando simples observações, experiências, como aceitas e valorizadas, né?
mas que podem não ter, também não dar as respostas tão robustas, né, em relação ao conhecimento que se tem daquelas terapias, né, conhecimento científico. Assim. Para muitos sistemas de terapias complementares, o processo de validação e de novas descobertas envolve uma tensão entre os ensinamentos de um honrado fundador ou texto canônico e um lento acúmulo de experiência e interpretação que enfatiza ou negligencia aspectos da fonte original. Geralmente o processo ocorre guiado por intérpretes autorizados. De fato, a gente vê que muitas dessas terapias têm um fundador e tal, e aquilo vai avançando, não é estático, né? Sempre vai progredindo, evoluindo um pouco, mas tem essa característica, realmente, a gente vê. Né? A própria homeopatia, tem o Hahnemann, tem Reiki, eu sei que tem um fundador, tem, né, as florais de Bach, né? O próprio Bach já está no nome. Para aumentar a segurança no uso dos PICs, há necessidade de mais pesquisas na área, né? Isso é um fato. Em geral, a pesquisa sobre PICs é subfinanciada, embora isso esteja mudando, está aumentando, né, o financiamento. E ensaios, mas se justifica, né, o uso, né? Muitas vezes se pode pensar, se já tem, até para condições, a gente viu, né, aquela lista de doenças, de condições clínicas, de sintomas que levam geralmente a pessoa a procurar as terapias complementares. Alguém pode falar, mas se já tem uma dipirona, ou se já tem um remédio para o estômago, por que vai pesquisar o uso de terapias complementares, né, para essas condições, né? Mas muitas vezes se justifica sim, porque aquilo pode ter um valor social, né? Pode ser mais barata essa terapia, ela, ela desde que tenha uma validade científica, né, que seja feito com uma metodologia correta, né, rigorosa, né, que vai produzir realmente, vai dar respostas científicas. Então, é válida, né, fazer aquela pesquisa, respeitando a dignidade dos participantes, né, evitando recrutar pacientes em situação vulnerável, assim, né, tendo uma relação risco-benefício favorável, né, para o participante, que seja feita uma revisão independente, né, por um comitê de ética em pesquisa, desde que o paciente dê seu consentimento, ele saiba, consentimento livre, esclarecido, ele sabe que está sendo pesquisado e ele concorda com aqueles termos, com os procedimentos da pesquisa, respeitando os indivíduos. Então, se atender a esses requisitos, sim, essas pesquisas podem e devem ser feitas, porque elas vão dar respostas que a gente precisa, né? E nas pesquisas sobre a eficácia de um tratamento, a melhora após receber a terapia pode dever a uma série de fatores que não seu efeito específico. A gente tem alguns, o curso autolimitado da doença, a flutuação dos sintomas, pode ter uma remissão espontânea da doença ou daquela condição, o próprio efeito placebo, que a gente vai se deter mais, ou um viés de relato do desfecho. O participante querendo agradar, às vezes o pesquisador, ele fala uma coisa e tal, mas aquilo é um viés. Então, existe, né, foi criado, né, há bastante tempo atrás, mas ganhou mais influência a partir da Segunda Guerra Mundial, esse modelo, né, que é o ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado. É o método mais rigoroso para discriminar o real efeito terapêutico, né, de um tratamento. Os estudos retrospectivos, que é aqueles que olham para o passado, olham para algo que já aconteceu, uma exposição que já aconteceu, eles não têm tanto valor, né? Observacionais, que só observa, eles não têm tanto valor assim para dar resposta. Eles são úteis para gerar hipóteses, né, que precisam ser testadas depois desses métodos mais rigorosos. Eles não provam a eficácia, né, do tratamento. E alguns autores argumentam que o método, esse do RCT, que a gente chama, esse mais rigoroso, ele pode poder prejudicar a avaliação das PICs, mas de fato é importante reconhecer a diversidade das PICs, né, no planejamento do protocolo de pesquisa, né, manter as especificidades do método, né, mas deve sim se usar esses métodos mais rigorosos, né, manter os procedimentos típicos, né, dos praticantes daquela PIC, né, e o controle deve tentar mimetizar a prática, né, para realmente a gente poder excluir o efeito placebo. Vamos entrar um pouquinho no efeito placebo. A gente está vendo aí a imagem do São Jerônimo, né? Que lá no século V, a gente vê, então no ano de 400, né, por aí, ele fazendo a tradução do Salmo 116, que era o Salmo 116, versículo 9, falava placebo domino in regione vivorum.
E o São Jerônimo traduziu como eu agradarei ao Senhor na terra dos viventes. Só que a maioria dos tradutores que vieram depois, eles rejeitaram essa tradução do São Jerônimo e substituíram, acharam que o correto era eu andarei diante do Senhor na terra dos viventes. Tá? E esse aqui é o Salmo 116, e ele fala de morte, vida, morte, né? E ele era muito usado nos velórios, devido ao conteúdo dele, os padres falavam, né, uma parte e no final a plateia repetia justamente aquela parte, placebo dominum regione vivorum. E tinha já naquela época as carpideiras, né, pessoas que eram ali lá do século, na Idade Média, basicamente, tinha essas moças que elas eram pagas para simular que estavam ali chorando pelo falecido ali, e elas cantavam de forma muito dramática essa parte aí do salmo, né? Então aquilo foi virando sinônimo de um comportamento falso, né? O placebo, né? Tinha já esse erro na tradução e depois essa questão das carpideiras, então aquilo foi ganhando essa conotação de um procedimento falso, algo para enganar, para agradar, né? Então a palavra placebo acabou virando sinônimo de engano, de simulação. E já começaram a ser usados procedimentos falsos para distinguir entre efeitos da imaginação e realidade. Isso já no século XVI, ali, para desacreditar exorcismos, né? Algumas pessoas dizerem que a possessão estava na imaginação. Depois, no mesmerismo, no século XVIII, que é do Mesmer, né? Que ele sofreu uma oposição grande, então usaram os procedimentos para desmerecer a terapia dele. Também foi usado para desacreditar a homeopatia, mas muitos muitos praticantes aceitaram o desafio, né, de usar aqueles métodos, e eles mesmos passaram a usar o placebo. Desacreditar fenômenos psíquicos também. Tem esse artigo que faz a revisão desses procedimentos, todo esse aspecto histórico, bem interessante. E aí o placebo é um tratamento falso que parece um tratamento genuíno, mas que não contém ingrediente ativo, né? Então o uso da palavra placebo começou a ser usado para tratamentos inócuos, usados para deixar o paciente confortável. Isso desde o século XVIII. Né? O método gradativamente foi incorporado à ciência médica, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. E começou a ser notado nos ensaios clínicos que os pacientes integrantes dos grupos placebo melhoravam, às vezes dramaticamente. Por exemplo, aqui esse estudo com a asma, né, usando um tratamento ativo, o albuterol, que é um remédio para dilatar os brônquios, lá, comparando com placebo ou com um falso procedimento de acupuntura ou nenhuma intervenção. Então, tem uma espécie de farmácia cerebral, né, ligada à expectativa, né, nossa, que se a gente acha que está recebendo um tratamento, a gente melhora, né, tipo, devido a processos cerebrais nossos, né, psicológicos, né. Então, aqui, se a pessoa recebia um placebo ou um procedimento de acupuntura, ela melhorava, e aqui a pessoa que não recebia intervenção nenhuma, controle sem tratamento. Então, tinha uma melhora muito boa. Isso é só um dos estudos, né? E há evidências de que os placebos têm efeitos mensuráveis sobre muitos sintomas, incluindo dor, depressão, fadiga e outras percepções de disfunção corporal. Todas aqui são muitas classes de drogas em que nas pesquisas praticamente não se consegue diferenciar o efeito das drogas ativas e do placebo, de tão bom, vamos dizer assim, que é o efeito placebo. Analgesia, placebo, remédio para ansiedade, hipnóticos, remédio para angina cardíaca, pós-infarto, remédio para alergia, doenças para refluxo gastroesofágico e asma, né? Então, bem significativo. E não é um efeito placebo. Já se viu que isso age em várias vias metabólicas, vias bioquímicas do corpo. Por exemplo, se tem um procedimento de condicionamento. Então, por exemplo, aqui um remédio para, vamos dizer, tem o mais clássico é para dor, né? Mas também outras, por exemplo, um remédio aqui para um antidepressivo. Se você condiciona
toda vez que você dá isso funciona até em animais ou em seres humanos, mas se você, toda vez que você dá um antidepressivo, você dá um, um líquido azul, né? Ou uma garrafa azul que coloca ali e você serve para o paciente. Toda vez você condiciona essas duas coisas, daqui a pouco você vai dar só o líquido azul da garrafa azul e ele vai bloquear e a gente vai estudar como é que está o funcionamento do corpo e bloqueou as mesmas vias que estariam sendo bloqueadas pelo remédio ativo. Então criou um condicionamento. Isso em todas essas vias já foi comprovado que acontece. Então não é um efeito placebo, são vários, né? Que agem. Oi. Esse efeito placebo, ele funciona muito mais para pesquisa, né? Por exemplo, eu interessei aí no remédio para depressão, né? Então, assim, para comprar, tem que comprar a medicação. O efeito placebo é mais para as pesquisas, né? É isso. Uhum. E na É, prática, o efeito placebo é, não se utiliza, a não ser para pesquisa, né? É isso? aham. Sim, sim. Até no Brasil é proibido, né? Você usar placebo, você dá um remédio para uma pessoa sabendo que é placebo, né? Eu puxei um pouco esse fio porque, assim, o que acontece? Muitas terapias complementares, elas não ficam superiores ao placebo, elas ficam efeito praticamente igual ao placebo. É melhor do que tratamento nenhum, mas elas ficam ou igual ou um pouco superior ao placebo, né? Aí tem alguns questionamentos, será que é o método que foi usado na pesquisa ou não? Foi respeitado as especificidades daquele método? Mas o fato é que muitas ficam semelhantes ao placebo, né? Mas isso que você perguntou, sim, isso que eu estou falando, que a gente está tentando aprofundar um pouquinho para a gente conhecer mais o efeito placebo, mas a gente vai ver que tem limites isso, né? Ela tem comparado a uma ação química do remédio, aquilo o efeito é um pouco menor, a duração é mais curta. Eu vou abordar um pouquinho mais para frente, mas é só para a gente conhecer um pouco sobre o efeito placebo, tá bom? Vou adiante aqui, tá? E aqui só puxar aqui um pouquinho. Aqui a analgesia placebo é um dos mecanismos melhor estudados até agora e já se viu que tem ativação dos receptores opioides, né? Que é derivado da morfina, né? Os mesmos que a morfina atua. E o efeito placebo atua nessas vias, né? A gente vê aqui tem uma área, substância cinzenta periaquedutal, que é lá na medula, em que ali tem os opioides, né, os opioides, receptores de opioides, e a ocitocina, né, que é um hormônio da socialização, que é o hormônio dos vínculos afetivos, né? Uma mãe cuidando de um filho estimula muito a ocitocina, ou até os casais, os relacionamentos românticos, estimula muito a ocitocina e age aumentando essa analgesia. Essa analgesia intrínseca, né? E o efeito placebo age aí também. Aqui existe, então, justamente aquele condicionamento que eu estava mostrando para vocês. Você sempre condiciona, e depois aqui você não dá o remédio e vê o efeito. E depois analisa, você colhe um sangue e aí você vai ver que aquelas vias metabólicas estavam já bloqueadas. Aqui algumas orientações para desenhos de pesquisa em que a gente pode usar para considerar mais esse efeito placebo. Por exemplo, nos estudos normais de uma droga, um grupo vai receber o placebo e outro grupo vai receber a droga ativa. E a gente quer comparar, né, justamente para ver, justamente por aquela questão que eu falei, porque a pessoa pode melhorar por outras situações que não apenas o efeito específico daquela droga. Pode melhorar porque a doença ia melhorar de qualquer forma, ou por esse efeito da expectativa, ela achar que está recebendo um tratamento, então ela já vai melhorar. Então, justamente, a gente compara, a gente dá uma coisa que a pessoa ela acha que é a droga, porque é igual, tem o mesmo aspecto, a mesma cor, tudo, mas só que ali não tem, é inócuo. E aí a diferença, né, entre esses dois é que vai ser exatamente o efeito específico, o efeito ativo. Então muitas vezes é interessante
trocar os grupos. Um grupo que vinha recebendo uma coisa, a partir de um certo momento ele vai passar para outro grupo e se compara de novo. Porque algumas pessoas podem responder mais, são mais responsivas ao placebo, outras menos, por algumas características dela, né, de personalidade mesmo. Então, você deve... Deixa chama a Luísa. Chama a Luísa. Então, deve ser relacionado à proporção de respondedores em um grupo. Aí tem outro desenho que você compara, você faz 3 braços, além desse grupo ativo e grupo de tratamento com placebo, você tem um grupo que não recebe nada, e aí você comparando aqui, aí você vai ver exatamente o que é o efeito placebo em si, né? O que ele está melhorando só pela expectativa de receber, né? Você consegue ver isso. A gente vê aqui também os desenhos de pesquisa em que o tratamento ativo é dado de forma escondida também são valiosos para investigar o efeito placebo. Mesmo que você não esteja administrando uma droga, um medicamento como se fosse placebo, um medicamento sem inóculo, né? Por exemplo, aqui você vê isso aqui, quando você dá o diazepam, né? Vocês que são psicólogos, né? Bem impressionante isso. Quando você dá de forma escondida, né? Você administra um medicamento na forma escondida, bota na água, vamos dizer alguma coisa assim, o efeito sobre a ansiedade, isso aqui é uma escala que mede a ansiedade, é bem pouco, praticamente não tem efeito. Já quando a pessoa sabe que está usando de forma aberta, né, ela sabe que está usando diazepam, aí sim o efeito de diminuição da ansiedade é bem maior. Justamente indica o efeito placebo. Isso. Né? Outro passo importante é perguntar para o participante de uma pesquisa em qual grupo que ele acha que está, se é do grupo ativo ou do grupo placebo. Geralmente, aqueles que acham que estão recebendo o grupo ativo, a droga ativa, vão ter uma melhora maior. Então, você pode quantificar isso também. Aqui, a mesma, semelhante àquele, né, aquele outro do diazepam que eu mostrei, todos estão recebendo um analgésico, mas alguns estão sendo está sendo falado para eles que eles estão recebendo a droga, de fato, mas outros está sendo falado para eles que eles estão recebendo um placebo, e outros está sendo falado para eles que a droga foi interrompida, está sendo interrompida. E a gente vê o efeito sobre a dor é bem maior naquele que é falado que está recebendo um analgésico. Já aqueles que não acham que não estão recebendo, o efeito é bem menor, embora todos estejam recebendo. Então, a gente vê bem importante esse efeito. Expectativas maiores levam a efeitos placebos também maiores. Marco, Oi, diga. então isso dá para se entender que o psiquismo da pessoa influencia na maneira como ela vai absorver a medicação, seja ela natural ou Como ela vai funcionar no corpo. como vai funcionar no corpo. Como Então, ela vai funcionar. o psiquismo da pessoa vai influenciar. Totalmente. Totalmente. Então aí se fala em questão de energia pessoal, né? A pessoa ela tem uma energia em que ela se combina ou não à medicação que está sendo ingerida. A gente pode... provavelmente por todas essas moléculas, né, que a gente tem, essa farmácia cerebral, neurotransmissores, que a gente acho que sabe manipular muito pouco, mas que podem ser usados em nosso benefício, né? Uhum. Então, mas você falou de absorver, é mais como aquilo vai funcionar, né, no corpo, né? Que a gente, você falou da energia, a gente pode interpretar assim, né? Como aquilo, energia tendo sintoma, um significado de movimento, né? Então é como que aquilo vai nos afetar. Né? Então ele pode nos afetar muito mais ou menos de acordo. E aí entra fenômenos psicológicos, né? Motivação, expectativa, né? E condicionamento, né? Então, cientificamente, é como se cada um também tivesse a sua própria farmácia interna. Isso. Uhum. Isso mesmo.
Está aí até nesse textinho, né? Com os pacientes, isso dito por especialistas, né, bem neurocientistas, né, publicado em revista, isso aí é revista Science, Nature, são as melhores revistas, tá? E quando os pacientes recebem atenção de profissionais de saúde sobre seus sintomas e em seguida recebem um tratamento, mesmo que esse tratamento seja um placebo, a farmácia natural do cérebro é ativada, liberando neurotransmissores e recrutando áreas do cérebro que ajudam a aliviar os sintomas. E a gente vai ver que é muito pré-frontal, né, que é aquela região, né, mais que controla, né, que faz a regulação das emoções, que é uma região bem nobre, né, assim, tem até a ver com O espiritualidade. paciente que, hein, Marco? O paciente que confia no seu profissional, seja ele em que área for, incluindo a medicina, a tendência a ter sucesso é muito maior. Então, Muito né? maior. E eles até, eu vou mostrar em seguida, tem até um slide que mostra isso, mas é isso mesmo. Eu queria lembrar, assim, me veio uma associação aqui. A gente estudou já de Joana de Ângeles que toda crise começa em uma insegurança. Eu me lembrei disso para pensar que quando a pessoa sente que ela está sendo cuidada, está sendo tratada, ainda que nesse caso seja por ela está sendo tratada tanto pelo médico, por quem está recomendando, quanto pelo medicamento ali em si, que seja um placebo, ainda que seja. Mas então, ou seja, essa sensação da segurança, ela está acontecendo, né? Eu fiquei pensando Do cuidado, assim, né? Do cuidado, do né? cuidado, eu me sinto que eu estou tendo esse cuidado, já promove todo um equilíbrio, né, orgânico, porque eu passo esses comandos para o meu organismo, né? E eu estou só tentando fazer uma comparação, sabe? Se toda crise ela começa em uma insegurança, a partir do momento que elementos de segurança são incorporados, assim que eu consigo, né, me sentir mais segura, essa crise também vai passando, né? Então, não só psicologicamente falando, que a gente até sabe, mas a ciência precisa achar os caminhos de comprovar, né? Mas não só psicologicamente falando, mas também como o organismo reage a isso, né? Não seria por essa, né? Como a Edna falou ali, a pessoa confia no tratamento que ela está recebendo. É uma segurança, né? Não é isso, doutor Marco Aurélio? O que o senhor acha? Um pouco Eu acho sim, seria, mas não sei se a ciência vínculo. poderia, né? Eu acho que até é uma das conclusões dessas pesquisas com placebo, né, da importância de resgatar o aspecto humano, né, da medicina e o relacionamento, a importância do relacionamento, né, do profissional com o seu paciente, desse vínculo, né, como isso é terapêutico, né? Eu acho que sim. Até tem uns slides que eu tenho em seguida que mostram justamente a diferença da pessoa que tem só o tratamento técnico, assim, e tem o tratamento técnico mais o cuidado atencioso, assim, e melhorar bem mais quando ela tem esse cuidado. Então, isso a gente sente na prática, né, como paciente também, mas isso já é captado nas pesquisas também. Uma curiosidade que eu fiquei, não sei se perguntaria agora ou depois, é assim, se as pesquisas já mostram tudo isso, ou justo porque elas vão mostrando tudo isso, é que algumas mudanças vão acontecendo na prática, porque parece até que as pesquisas já estão, pelos gráficos aí, né, uma diferença enorme, assim, de resultados entre aqueles que estão utilizando dessas práticas e os que acham que não. Aquele gráfico ali que mostra a pessoa está sendo medicada, mas ela não tem. Então, como ela não sabe, ainda que ela esteja sendo medicada, só que é escondido, né? Assim que foi ali o termo, aí não faz efeito. Então, a minha pergunta é assim, o quanto que a ciência já está aproveitando os resultados dessas pesquisas científicas para poder
trazer essas novas formas, né, de terapias. Aos pouquinhos está indo, né? Não, isso aí. Essa medicina centrada na pessoa, né, é uma linha, eu acho que tem resgatado um pouco isso, tem valorizado, e ela está em todas as áreas, né? Aos pouquinhos, acho que está aumentando a influência. Aí tem os obstáculos, né? Questões, às vezes, pressões econômicas, né? E por essa coisa de metas, né? De número, né? De quantidade, né? Às vezes, é claro que isso prejudica qualidade, né? Mas tem que se chegar a um meio termo, né? Para você poder ter, né? O melhor, né? Dos dois mundos, né? Se você não puder ficar 1 hora com o paciente, mas que você consiga na continuidade do cuidado, né? Né, então mas existem obstáculos, né, para colocar isso em prática, né, mas que tem que ser feito, né? E eu acho que está cada vez mais sendo feito justamente por já estar bem comprovado, como você falou, as evidências estão muito fortes, né, disso aí, desse impacto. Vou voltar lá então para a gente terminar e acho que a gente conversa mais. Pode ser? Tá bom? Ok. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não é essa? Não, não é. Desculpa. Botei errado de novo. Esqueci aqui. Esqueci. Está parecendo que essa outra apresentação está querendo aparecer aqui para nós, né? Essa aqui. Essa aqui. Mas acho que ela sai, né? Ela saiu do ponto. Só um instantinho. Onde eu estava era por aqui. Era aqui. Então, opa, elementos do contexto terapêutico, né? Então, existem sugestões verbais, ó, paciente pensando, isso vai me fazer me sentir melhor, né? Dicas, né? Pistas do local, né? O consultório médico, as pistas sociais, o olho no olho, né? Linguagem corporal, o tom de voz, o jaleco branco, né? Pistas do tratamento, a seringa, a punção venosa, e coisas do contexto interno da paciente, expectativas de desfecho, minha dor vai melhorar, emoções, eu estou menos ansiosa, os significados, né? Eu estou sendo cuidada, memórias, né, que ela tem, associações pré-cognitivas, né? Então, constitui ingredientes ativos do efeito placebo, né? O medicamento pode até ser placebo, mas tem ingredientes ativos do contexto, né? O contexto não é inerte, influencia tanto processos conceituais como associações pré-cognitivas. Isso que está falando das associações pré-cognitivas é que são coisas corporais, né? Afeta os hormônios, aquele sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, sensações, age em tudo isso, na fisiologia mesmo, não só na parte emocional, como até na parte física. Esse contexto influencia tudo isso, né? Aqui, por exemplo, aquilo que eu tinha comentado com vocês, a pessoa que recebeu um remédio para dor, né, e não teve interação com a equipe de saúde. Aqui ele tomou o remédio para dor, interagiu com a equipe de saúde, mas sem atenção, que não foi um cuidado atencioso. E aqui a pessoa, aqui ele recebeu um placebo, né? E aqui ele tomou o placebo e mais um cuidado de saúde atencioso. E aí a gente vê, né, que aqui o alívio da dor, né, foi bem maior naquele que teve um cuidado atencioso, né? Isso é do Ted Kaptchuk, que é um pesquisador lá de Harvard, que pesquisa muito efeito placebo. Ele começou estudando acupuntura, depois passou a estudar mais efeito placebo. Então, a mesma coisa, né, que a gente estava vendo lá de diazepam. Aqui é a mesma coisa para interrupção. Se você interrompe a droga, o diazepam, de forma escondida, também não vai influenciar muito os níveis de ansiedade. Mas você fala, vou interromper, estamos interrompendo seu remédio. Aí a ansiedade já vai lá para cima. Então, tem muito a ver com as expectativas.
porque é chamado o efeito nocebo, isso é o resultado das expectativas negativas, né? E tem o efeito placebo, geralmente, que é um tratamento, né, um efeito positivo, e o efeito nocebo é o efeito negativo. Aqui mostra que uma pesquisa em que deixavam as pessoas, os participantes falarem uns com os outros a respeito, era uma pesquisa na montanha, porque eles tinham uma informação de que na montanha eles iam ter dor de cabeça por falta de uma substância lá. E aí eles divulgaram essa informação entre eles, participantes, né, e aí depois aqueles que ficaram sabendo daquela informação, de fato, tinham muito mais dor de cabeça do que os que não souberam da informação, né? Isso é efeito nocebo. E até, de forma até surpreendente, esse efeito funciona mesmo sabendo que, mesmo sem dissimulação. Mesmo se você falar para a pessoa, vou te dar um placebo, mas mesmo assim ele melhora dos sintomas. Aqui eles pesquisaram a doença inflamatória intestinal e deram placebo e compararam nenhum tratamento com um placebo aberto. E o alívio é bem superior naqueles que receberam placebo. Então, ele conseguiu ativar essa farmácia cerebral aí, né? E mesmo você não enganando o paciente, né, vamos dizer assim, funciona. Isso aqui que é bem interessante, é necessário ter um córtex pré-frontal funcionando bem para que ocorra a resposta placebo. Já foi visto que, por exemplo, na doença de Alzheimer, que tem essa conectividade do pré-frontal prejudicada, ou quando isso é feito através do método de estimulação transcraniana magnética, né, em que se inibe o pré-frontal, também reduz a resposta placebo, ou que algum trauma na região pré-frontal, em todas as situações diminui a resposta placebo. Então parece que é bem, e também o sistema lá dos opioides, né? Então é bem marcante isso. Aí algumas regiões que são importantes, né? Sistema de recompensa cerebral, sistema de regulação da emoção, né? Tem, né, algumas vias importantes, sistema substância cinzenta periquetal, né? E, mais naturalmente, o efeito placebo tem limites. As evidências sugerem que os efeitos placebo envolvem principalmente o alívio dos sintomas, mas é improvável que afetem o curso da doença de base. Em geral, a magnitude e duração do efeito são menores comparado com a droga ativa específica. Alguns autores enxergam o risco de informações recentes sobre os mecanismos de efeito placebo sejam utilizadas como justificativa por alguns praticantes de terapias complementares ineficazes que se aproveitam, vamos dizer, charlatães, assim, se aproveitam da credulidade dos pacientes para obter ganhos financeiros. Mas outros argumentam que uma melhor compreensão sobre o efeito placebo tem o potencial de melhorar os cuidados médicos. Defendem que os avanços no conhecimento acerca do efeito placebo ressaltam a importância de resgatar o aspecto artístico da medicina, se ampliar o conhecimento quanto às formas de se maximizar o efeito placebo em benefício dos pacientes, promoção de autocura. E aí, uma outra questão é que o paciente devia ser melhor informado sobre o efeito placebo nos experimentos de pesquisa que usam placebo, né? Mas aí fica a questão, são inúteis os tratamentos que têm eficácia semelhante ao placebo? Então, tratamentos complementares que tenham baixo risco, mas que não tenham demonstrado superioridade ao placebo, podem ter valor clínico, podem ter uma relação risco-benefício favorável nas seguintes circunstâncias: nas condições para as quais não há tratamento eficaz, quando tratamentos convencionais são apenas parcialmente efetivos para alguns pacientes, quando os tratamentos convencionais têm efeitos adversos significativos ou perturbadores. Isso é muito comum, às vezes, em câncer, né? Paciente com câncer, fora de possibilidade terapêutica, né? Se eu oferecer uma terapia complementar, né, segura para o paciente, é muito bom, né? Então, se o efeito placebo pode, não só nessas condições, mas nessas condições fica muito claro, né? É muito comum a gente ver isso, né? Essas circunstâncias não são raras a gente ver na prática. Então, se o efeito placebo pode produzir benefício terapêutico, é porque este deveria ser negado aos pacientes que não têm melhores alternativas, né? Aí, sobre a homeopatia, né, eu não vou falar sobre aqueles 29 grupos lá de terapia, mas especificamente a homeopatia, a gente viu que a gente deve avaliar segurança e qualidade e eficácia. Então, algum estudo tem essas revisões sistemáticas, né, meta-análise,
Esse estudo aqui, por exemplo, 2005, considerou que a homeopatia é igual a placebo, não é melhor que placebo. Já os outros estudos mais recentes, estudando especificamente a homeopatia individualizada, mostrou que pode ter um efeito ligeiramente superior ao placebo, efeitos pequenos, mas efeitos de tratamento específicos, né? E com segurança, né? Como é que são os efeitos adversos da homeopatia? Aí tem também uma meta-análise de muitos estudos, né? Acho que 28 estudos, mostrou que os efeitos são parecidos, né? Não são superiores ao placebo ou outros os efeitos colaterais, né? Os efeitos adversos. Então tem perfil de segurança bom. Então é o tipo da terapia que pode ser usada, né, em muitos casos. A qualidade do cuidado é considerada tão importante nas PICs quanto na medicina convencional. A gente vê que a maioria dos médicos estão pouco familiarizados com essas PICs e, por essa falta de conhecimento, tem dificuldade em aconselhar os pacientes nesse quesito, bem como para julgar a qualidade da terapia complementar que está sendo fornecida ao paciente. Porque nós médicos, frequentemente, o paciente pergunta, você conhece tal médico? Ele está fazendo isso, isso e isso, o que você acha disso? E sobre as PICs, né, o médico, se não tiver conhecimento nenhum, né, vai deixar o paciente no escuro. Então, o acesso do cidadão... As faculdades já têm algum tipo de informação sobre essas terapêuticas? Muito pouco, Gilmar. Muito pouco. Eu estou querendo justamente criar uma disciplina lá na UFMS. Existe uma disciplina optativa. Existe uma sobre homeopatia, mas a gente está querendo estudar mais essas terapias em geral e trazer mais essa informação para os estudantes. Tá? Mas tem pouco, muito pouco. Eu, por exemplo, não tive praticamente nada disso na faculdade. Então, o acesso dos cidadãos à informação quanto às PICs é fundamental para seu uso apropriado e seguro. Dados empíricos indicam que parte dos pacientes desejaria receber mais informações e apoio quanto às PICs da parte de seus profissionais biomédicos. As principais fontes de informação acabam sendo de redes sociais, né? O prejuízo do uso de uma PIC pode ser indireto, quando os pacientes escolhem PICs menos efetivas ao invés de métodos convencionais com eficácia comprovada. Isso é um problema ético sério, né? Às vezes o paciente descobriu que tem um câncer, que se ele tratar naquele momento com uma terapia comprovada, convencional, ele vai ter um desfecho provavelmente melhor, mas ele decide não se tratar ou decide usar um método, né, duvidoso. Então é uma questão ética, né? A gente vê que algumas PICs têm um forte componente espiritual e alguns pacientes escolhem tais tratamentos por se relacionarem diretamente com seu sistema de crença e fazem isso mesmo que haja evidência de que são ineficazes. Então, o desafio para o médico nessas situações é fornecer aconselhamento médico responsável e ético, reconhecendo e respeitando os valores do paciente, né? Então, né, tentar ser parceiro do paciente, ter paciência, explicar, tentar convencer o paciente, né? O médico pode ter preconceito ou falta de conhecimento em relação aos PICs e assim se recusar a conversar com o paciente sobre elas, né, que pode ser contraproducente, pois o paciente pode acabar utilizando as PICs sem supervisão ou monitoramento médico. Então, muitas vezes a gente pode usar um seguinte fluxo, assim, para julgar a conveniência do uso de uma PIC pelo paciente, avaliar as seguintes possibilidades quanto à segurança e eficácia. Então, se tem segurança ok e eficácia ok, recomenda o tratamento, mas mantém o monitoramento. Se a segurança é ok, mas a eficácia é inconclusiva, você pode tolerar cautelosamente, mas monitorar quanto à efetividade. Se a segurança é inconclusiva, mas a eficácia é ok, tolerar cautelosamente o tratamento, mas monitorar de perto quanto à segurança. E se os riscos são graves e o medicamento é ineficaz, a terapia é ineficaz, você vai desencorajar ativamente aquilo. Mas em muitas situações, né, os pacientes requerem o uso de PIC para as quais não há evidências disponíveis, né? Mesmo assim, o médico precisa aconselhar. Aí faz essa análise, risco-benefício, considerando a gravidade e a intensidade da enfermidade, a curabilidade com o tratamento convencional, o grau de invasividade, toxicidade e efeitos adversos do tratamento convencional, a qualidade da evidência que se tem quanto àquela PIC, segurança e eficácia, se o paciente está compreendendo os riscos e benefícios, e esclarecimento e consentimento voluntário do paciente quanto a esses riscos, e se mesmo assim, mesmo tendo todas essas informações, ele continua querendo tratar com a PIC, né?
Então, você tem que levar quando você não tem muitas informações, você tem que usar esses critérios. Então, é importante saber se ele é capaz de tomar as decisões, né? Até legalmente, né, capaz, né? Porque às vezes a depressão, que é uma coisa comum no nosso dia a dia, e vocês lidam muito com isso, pode afetar a capacidade do paciente de tomar decisão. Então, às vezes você vai precisar chamar um familiar, porque ele negligencia, né, a própria saúde, o próprio tratamento. Então, você tem que avaliar também se o paciente é capaz de tomar essas decisões, até quanto às terapias. Então, tentar chegar a um entendimento comum com o paciente, né, quanto aos problemas, antes da tomada de decisão. Esse método clínico centrado na pessoa envolve esse passo, né, esse entendimento comum. Mas a escolha final do tratamento pertence ao paciente e deve refletir suas crenças e valores, né, no fim das contas. Mas independente da decisão que ele tomar, continuar disponível, né, parceiro, né, para a solução dos problemas, em parceria a longo prazo com o paciente. Né. Se ele souber que você vai estar lá, né, você não cortou relações, vamos dizer assim, porque ele escolheu aquele tratamento, né, ele vai poder recorrer a você e os males podem ser menores. Né. Então, para aumentar a segurança no uso das PICs, além de mais pesquisas na área, também é necessário treinamento mais adequado aos profissionais de saúde sobre o tema, bem como fiscalização e proteção contra propagandas enganosas de produtos e tratamentos. Aí, só para encerrar, a gente vê que a espiritualidade é um fator importante para o efeito placebo, né? Tem pesquisas que mostram que pessoas com maiores escolas de espiritualidade, geralmente, elas apresentam um efeito placebo maior, e por questões até cerebrais, já se viu isso, as regiões cerebrais relacionadas à espiritualidade parecem muito com aquelas do efeito placebo, né, que são ativadas numa experiência espiritual, lobos frontais, né? Aqui o sistema de recompensa cerebral, giro símbolo, tudo aquilo. A espiritualidade é a religiosidade intrínseca e a relação com o transcendente. E alguns estudos indicam que o grau de espiritualidade é um preditor da resposta placebo, tem uma relação direta. Circuitos neuronais envolvidos parecem ser semelhantes. A gente vê aqui uma correlação. Aqui, por exemplo, ele mostrou, aqui ele usou como protótipo assim do efeito placebo, aqui esse estudo, o uso de essências florais. E aí quem tinha espiritualidade maior foram os que mais melhoraram com floral, né? Teve uma correlação positiva. E tem também, a espiritualidade tem também relação com a ocitocina. Eu mostrei para vocês lá na analgesia placebo que a ocitocina tinha um papel, agia, né, ela age nesse sistema de opioides endógenos, e a ocitocina também tem relação com a espiritualidade. Assim, quem tem maior escola de espiritualidade tem maiores níveis de ocitocina, tem uma relação direta também, níveis endógenos de ocitocina. Né? E até estudos de intervenção, aqui com meditação, quem fazia uma prática espiritual, que a gente pode considerar de meditação, depois da prática de meditação, aumentava os níveis de ocitocina na saliva, e até um estudo em que se administrava a ocitocina exógena, depois de um tempo, melhorava. Diferente do efeito placebo, que comparado com o placebo, aumentava mais a espiritualidade, os escolas de espiritualidade, depois de receber a ocitocina. Então, ela parece ter uma relação com a espiritualidade, e por essa relação com o efeito placebo também, ficam algumas perguntas de pesquisa. Haveria relação entre os níveis de ocitocina endógena e a escolha por se tratar com terapias complementares? A relação entre os níveis de ocitocina endógena e uma melhor resposta ao tratamento com as terapias complementares? O uso de ocitocina exógena aumenta o efeito placebo? Né? Então, já concluindo aqui, então a gente tem que muitas terapias complementares têm efeito igual ou pouco superior ao placebo, mas ainda assim, frequentemente, podem ter um impacto significativo, aumentando o bem-estar de muitas pessoas. Um sistema de saúde plural, que inclua a oferta de terapias complementares como expressão do respeito à autonomia, aos valores e crenças do indivíduo, no qual o profissional de saúde responsável pelo atendimento procura evitar situações que possam representar riscos de danos diretos ou indiretos ao paciente, atende aos preceitos bioéticos fundamentais da autonomia, né, da justiça, e está em sintonia com a medicina centrada na pessoa. Há necessidade de incrementar pesquisas bem desenhadas sobre terapias integrativas e complementares com vistas a aumentar a segurança e a qualidade do tratamento oferecido,
Os profissionais de saúde devem conhecer as evidências disponíveis sobre o assunto para melhor orientarem seus pacientes. Os avanços no entendimento acerca do efeito placebo ressaltam a importância de resgatar o aspecto humano da medicina. Tá? Então foram essa revisão aí, ficou meio extensa, mas eu quis mostrar para vocês. Aí estamos acabando o tempo aí, eu estou aberto a perguntas, comentários de vocês. Meninas, meninos e meninas. Então, Marco Aurélio está à nossa disposição aí. Eu acho que trouxe assim, bastante dado científico, né? Pesquisa, e eu acho assim, que deu uma ortilha, né? Que pode falar pela terapia floral, mas representando também, né? Como terapeuta, né? Floral, mas das PICs, né? Eu acho que aqui é só o Tília que está aqui, me parece. Não, eu sou uma formanda fresquinha. A Renata também. A Renata está com a fitoenergética, né, Renata? Na verdade, eu fiz uma formação em várias PICs, né? Eu fiz fiz formação na fitoenergética, fiz formação na terapia floral, na cromoterapia e na cristaloterapia e na radiestesia também. Fiz um composê. Legal. E é bem bacana essa exposição sua, Marco Aurélio, porque é bem interessante. Como você falou, por exemplo, das ervas, né, que é a minha formação principal, eu fiz na fitoenergética. E aí, eu estou trabalhando com mais ou menos 120 ervas, né? E é bem isso mesmo, de você aprender a energia de cada planta, porque tudo tem uma forma de você colocar elas dentro de um composto, tem a questão da quantidade, o que interfere uma energia numa outra planta, que pode vir juntas fazendo bem, como pode vir juntas não fazendo o bem, né? E é bem interessante, porque esse é o cuidado realmente do trabalho com as ervas, né? Porque tudo depende do como que você vai usá-las, porque elas podem ter um prejuízo bem grande, é um risco à saúde, se não tem ali uma ética profissional e um conhecimento para trabalhar com elas, porque dá problemas, baixa pressão, né? Problemas de constipação intestinal, dependendo, né? Então, assim, não é nem também só você receitar, tem que ter um acompanhamento, porque às vezes, se não dá certo, é que nem remédio. Se não tem algum efeito, aí a pessoa vai relatar isso para você, aí você vai trocar, vai fazer um outro composto, vai tentar de novo, até acertar para aquela queixa, né, que a pessoa veio para ser atendida. É bem interessante, né? E planta ainda tem é bem complicado, porque influencia até se quando foi coletada a planta, se estava sol, se era Tudo. Uhum. Por exemplo, compostos em líquido, né? Tipo em floral, né? De ervas, eu faço só em determinadas luas. Por exemplo, teve agora a lua cheia em Capricórnio, eu estou com todos os meus flores. Não faço em lua minguante, né? Não faço em lua minguante. Tem até como fazer, mas eu prefiro não arriscar, né? Porque a lua minguante, ela realmente ela acaba podendo ter um efeito nos compostos. É uma ciência delicada essa da. Mas vocês têm que, se você está, precisa ter bastante conhecimento mesmo, né? Principalmente essa parte de segurança, né? Se você está, eu acho, se você está lidando com isso, tem essa Planfave, né? Que não sei se você já tinha ouvido falar da Planfave, aquela instituição ali que ela faz a farmacovigilância de plantas medicinais. Planfave, eu vou te mandar depois. Para saber para você tem que saber o que é perigoso, o que não é. Assim, tanto assim, na fitoenergética, a gente utiliza quantidades muito mínimas da planta. Porque a questão é mesmo a energia da planta. Porque mas são chás? São chás,
E mistura muitas plantas É diferentes? comprimido, não é nada que é feito de forma de retirar a química da planta, né? Ah, Que é a não. fitoterapia, né? Que é a fitoterapia. Ah, Então é não é diferente. fitoterapia. Não, não é Ah, tá. fitoterapia, é fitoenergética. É quase um floral. É quase um É floral, então. quase um floral, exatamente. É quase um Aí floral. floral é um barato. Aham. Eu gosto. Ele é mais sutil, ele é mais da energia sutil da planta e não da química da Tá. planta. Não, aí tranquilo. Tá bom. Então, Marco Aurélio, eu gostei muito dessas considerações éticas tuas, porque é o seguinte, eu estou atendendo muito, né, com a terapia floral, com essa pandemia, você não pode ter ideia. A Edna sabe, eu sou uma parceira da Abrap agora, né, e chegam pessoas assim, que a gente percebe que precisa de um tratamento médico, que precisa tomar um medicamento, que é preciso um psiquiatra naquele momento para estar tomando alguns medicamentos específicos para a mente, para o cérebro, né, tal. E eu sou muito sincero, digo, olha, eu vou te atender, a terapia floral, age assim, 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 assim. Mas só que você vai ter que procurar um psiquiatra ou um neurologista, seja o que for na área, para estar fazendo esse tratamento, porque só a terapia floral não vai resolver. Muitas pessoas chegam para mim, eu vim fazer tratamento com você porque eu quero parar de tomar essas drogas que o psiquiatra me passa. Eu já sou assim, bem curta e grossa, Marco Aurélio. Eu acolho, você me conhece, eu tenho esse jeito que a própria, né, tempo que eu tenho de terapia floral, de acolher, como você falou, essa atenção que eu dou à pessoa já é um começo do tratamento, né? Mas eu sou bem curta e grossa nesse momento. Eu digo, olha, eu não vou atender você com a terapia floral. Por quê? Você não pode estar parando esses medicamentos sem o teu médico, sem o psiquiatra estar sabendo, né? Ele vai estar dando o medicamento mais fraco ou tirando o seu medicamento conforme for necessário, né? Então, é muito importante esse esclarecimento, sim, porque nem toda terapeuta floral tem essa visão, sabe, Marco Aurélio? Eu prefiro perder um cliente e dizer, não, eu não vou... Mas você não vai me atender? Não. Se você for fazer isso que você está dizendo, parar de tomar um medicamento, porque acha que a terapia floral vai resolver o teu problema, está no lugar errado. Eu te conheço, como você falou, eu sei que você sempre tem esse cuidado de falar que é uma terapia complementar, né? E não alternativa, né? Pode até ser que em determinado momento aquilo seja passe a ser uma alternativa, ela consiga diminuir, né, gradativamente os tratamentos e Sim. que realmente substitua, mas a sua visão inicialmente é ser complementar, né, para não ter É esse o que risco. eu digo. Olha, se o floral começa a fazer efeito e começa a melhorar, não sou eu que vou dizer, não, para. Ele, o médico especialista, o psiquiatra, no caso, vai ver que você melhorou, vai diminuir a dosagem, com o tempo você melhorando, é óbvio que ele vai tirar o medicamento, mas não vai ser a terapia floral que vai resolver teu problema. Eu prefiro ser bem Humilde. objetivo Você é bem nesse humilde. aspecto. Então, esse esclarecimento teu é muito importante. Eu, inclusive, vou ver se mando para várias companheiras, tá? Gente mais recente, de formação, para ter esse cuidado, sabe, Marco Aurélio? Eu sempre tive, você me conhece, você sabe que eu respeito a ciência, né? Todas as áreas, mas não são todas as terapeutas que têm esse cuidado. Então, foi muito rica, muito obrigada pelo esclarecimento, por essa parte toda do placebo, achei maravilhoso, aprendi muito. Tá bom? Gratidão. Obrigado. Muito bom. Obrigado, tchau.
Inclusive a história, né, da palavra, né, da palavra placebo, que legal. Muito legal, muito legal. Muito legal, muito bom. E aí, o que mais, gente? Aproveitem, gente. Porque não é sempre que o Marco Aurélio vai poder estar aqui com a gente. Eu estou querendo fazer uma pergunta, mas eu acho que assim, eu fico com cuidado, porque pode ser indevida. Ai, pode falar, dona Gilmara. Talvez porque ela, não sei, né, como que ela pode ser percebida, mas assim, vamos falar um pouquinho no caso da pandemia, ficou tão evidente a hidroxicloroquina, né? Então, a gente tem uma parte da ciência dizendo que recomenda, outra parte dizendo que não recomenda, né? E, na verdade, eu acho que a gente tem uma parte de profissionais médicos dizendo que recomenda e outra parte dizendo que não recomenda. Mas a gente pode entender que ela também entraria com um efeito placebo, não é? Para aquela pessoa que, acreditando no medicamento, ou se identificando com ele, ela poderia surtir esse efeito, mesmo sendo não medicamento, digamos assim, realmente aprovado ou né, que tenha uma unanimidade aí. Como que você analisou tudo isso, ou analisa nesse período vendo essa discussão, Marco Aurélio? Eu acho que sim. Acho que em muitos casos é efeito placebo. Acho que eu concordo com você. Até porque, assim, não entro muito nessa parte da infectologia. Não sou daqueles que ficam ali todo dia vendo, né, os estudos do Covid, o que está mostrando, o que não está mostrando. Mas o que eu acompanhei é que no início tinha uma expectativa grande, né, sobre essa droga e outras, mas que, então, até no início justificava essa questão do uso compassivo, né, dessa droga e de outras. Uso compassivo, assim, não tem o que fazer, então vamos tentar isso, pelo menos. E aí depois, só que aí depois foram se acumulando, foram sendo feitos estudos grandes e se acumulando, de forma que hoje, né, aparentemente não tem eficácia, e não tem eficácia comprovada. Mas o que acontece? É uma doença que 80, de 100 pessoas que vão ter, 85 vão melhorar, vão praticamente não ter sintoma nenhuma e vão melhorar como se fosse um resfriado comum, tomando alguma coisa ou não tomando, né? 85 é um número muito grande. Então, 15 vão ter algum problema e 5 vão se hospitalizar, né, e 2, 3 vão morrer. Então, né, tem uma mortalidade acho que 2%, por aí, 3%. Aqui, como é muito transmissível, né, pega muita gente, a gente está tendo esses números tão altos de morte. Né? Mas então, se é uma coisa que de 100, 85 vão melhorar, independente do que façam, né, muitos vão tomar esse remédio, vão tomar aquele outro remédio, qualquer tipo de simpatia, e o que ela fizer, ela vai achar que foi aquilo que melhorou. E se tem um grupo dizendo para ela que é aquilo, e ela acredita e cria essa expectativa. Então, e aí a pessoa, hoje, com essas redes sociais, todo mundo tem voz, todo mundo tem opinião e fica reverberando aquilo. É dessa confusão toda que está aí hoje em dia, né? Então, mas eu acho que sim, tem efeito placebo nessa história, assim. Eu concordo. Tá, ok. Mas Foi legal a sua pergunta, Gilmara, porque a gente está vivendo essa situação, né? E aí, quando o Dr. Marco Aurélio traz sobre o efeito placebo e tem essa discussão, né? Se sim, se não, o que é? Então, a sua pergunta é um efeito placebo, né? Eu acho que sim, foi bem apropriada, né? Esclarece para nós também, porque a população fica igual a gente mesmo aqui, fica nessa dúvida, né?
Porque é muito difícil, né, fazer esses estudos, né, para você poder ter uma resposta assim, científica, né? É muito trabalhoso esses estudos, duplo cego, controlado com placebo. São muitas variáveis que você tem que controlar e fatores de confusão que podem estar influenciando. Então, a, a, essas conclusões que a gente chega, eu usei e melhorei, o meu vizinho usou, melhorou. Isso não dá uma resposta, né, confiável, né? O que dá uma resposta mais confiável é quando você controla, usa esse método científico mesmo, e controla as variáveis e tudo. Dá um trabalho danado, é caro, né? Mas, então, as pessoas às vezes tiram conclusões muito precipitadas, né? E já saem divulgando aquilo, então complica, né? Marco Eu Aurélio, soube que a ivermectina, agora que vai entrar, né, uma universidade, a Oxford, né, que vai fazer o estudo randomizado, tudo Mas certinho. já tem alguns estudos já com a ivermectina também. É, Aí alguns mostram algum benefício, mas a maior parte não é um efeito, né, significativo. Não. Uhum. Marco Aurélio, voltando para as terapias integrativas, a questão das pesquisas, né, tão importantes, né, você deixou lá umas três perguntas no final, né, a gente sabe também, e aí o Dr. Marcelo Cury, né, ele sempre explica isso, assim, foi muito esclarecedor para mim. As pesquisas precisam de financiamento, geralmente precisa de financiamento. Então, assim, tem temas, né, das pesquisas que não interessa, né, comercialmente falando, não interessa, né. Então, assim, por exemplo, a MS Flores, né, Otília, está tentando fazer pesquisa, tá? Mas a gente sabe que sem financiamento também não é fácil, né? Assim como você, né, Marco Aurélio, as suas pesquisas também não têm financiamento, então, assim, não são simples, exige muito, né? Porque tudo tem um custo, né? Então, assim, por isso que talvez dentro das terapias complementares tem pouco estudo, né? Pouco Vamos resultado, ver porque se a tudo gente faz precisa de financiamento, né? vamos ver se a gente consegue, quem sabe, criar uma linha de pesquisa, né, dessa na universidade, e a gente vai conseguindo financiamento. O caminho é esse mesmo, né? Tentar na academia, né? Na academia que aí você consegue concorrer aos editais. Existem editais, né? Mas você tem que se preparar, né? Para concorrer àqueles editais e estar com os trabalhos feitinhos. Né? Você tem que propor alguma coisa, né? Eu tenho esse projeto, aquele, quero concorrer a esse edital. Né? Então, mas não é fácil, é toda uma caminhada. Mas Então, agora... Hélio, a Edna falou a questão de pesquisa. Eu estou fazendo parte de um projeto pela MS Flores, junto com o pessoal lá da UCDB, com uma enfermeira-chefe que tem uma equipe. Eu até fiz um trabalho muito bonito já o ano passado. Nós estamos atendendo gestantes. Nós pegamos desde o comecinho da gravidez até o bebê nascer, né? Nós somos em 4 terapeutas. Vai começar agora no comecinho talvez de julho, né? A próxima turma. E vai ter uma pesquisa científica com o pessoal da UCDB. Então, esse trabalho nosso com a terapia floral já vai começar a ser trabalhado e pesquisado, e vai ser muito bom se a gente conseguir, porque é uma pesquisa realmente científica, né? Com bagagens, comprovações, e isso vai dar uma força muito grande. Nós estamos muito felizes. Não, e não é só essa pesquisa, essa pesquisa quantitativa, o estudo duplo cego, controlado do placebo, ele é um tipo, né, de pesquisa importante, mas não é só, né? Tem a pesquisa qualitativa, tem esses estudos que geram hipóteses, que clareiam bastante, né, o caminho e geram hipóteses para ser testado de outra forma, mas estudos observacionais, retrospectivos, até relato de caso, às vezes provavelmente esse que você está falando talvez seja um estudo qualitativo, mas que tem muito valor também. Está de Sim. parabéns. Eu fiquei muito feliz, porque isso vai tomar assim, um rumo.
eu fui uma das poucas que conseguiu pegar uma gestante os 9 meses, desde o comecinho, e com tratamento de floral, né? Atendendo todo mês. A diferença na hora do parto, no nascimento do bebê, mas eu trabalhei também a família, tá? Eu trabalhei o pai, tanto é que o floral que a gente trabalha lá é o Aqua Essência das Águas, é a Andréia que está patrocinando os florais. Então, foi assim, um trabalho muito bonito. E nós tivemos isso com escala, tudo anotado, sabe? Foi muito bonito o trabalho, muito, muito. Quero Assim, ver depois. Manda para mim depois. Quero ler, quero ler. tá, eu vou mandar para você. E a gente Tá bom. vai dentro desse processo da doutora Eleonor Luzes, né? Que trabalha com o início da ciência do início da vida. Não sei se você conhece. Nós trabalhamos dentro da filosofia dela. É um trabalho muito bonito. Eu vou ver o que eu posso mandar para você conhecer, Tranquilo. Tá tá? bom. Bom, Beleza, gente, a gente obrigado. já está partindo para o encerramento, agradecendo muito a tua participação, Marco Aurélio, sabe? Obrigado. Trouxe a área acadêmica, né, para os nossos encontros, muito, muito legal, foi muito produtivo, né? Muitos conhecimentos, agradecendo assim a todos que estiveram aqui e os que vão nos ver depois, né, nas gravações. E aí está aberto para as suas despedidas para a gente poder encerrar. Não, foi um prazer participar. Que a gente continue essa parceria aí da AME e a ABRAP. Né? E de vez em quando, eu solicito seu serviço, uma ajuda numa pesquisa, uma opinião, né? Você atende nossos casos e seus colegas também da ABRAP. Tá? Então, foi um prazer participar. Vamos voltar outras vezes aí com outros assuntos que a gente possa conversar. Tá bom, gente? Obrigado. Então tá, eu vou parar a gravação. Um abraço, boa noite para todos.